Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás pastor sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o confirmou rei sobre Israel e que exaltou o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois que veio de Hebrom, e lhe nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Iba, Eliúza, Nefeg e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram, se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, me entregarás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal, Perazim, e feriu-os ali a Davi. E feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Feriu os filisteus desde Giba até chegar a Gézer. Tomou Davi tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel,
em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu, com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E colocaram a arca de Deus um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Giba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Giba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matou a Uzá. Chamou naquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda, que Davi lhe amou, e ofereceu Davi no holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um cacho de passas. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: como honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor dançarei. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos,
até o dia da sua morte. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, fala a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculos, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei, porventura, alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que fostes, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei perante, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha bondade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes? É este o procedimento dos homens? Ó Senhor Deus, e que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E que nação há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas, a tua terra, diante do teu povo,
que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. Confirmaste a teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo, acerca da sua casa, confirma para sempre, faze como tens falado. Engrandeça-se o teu nome, para sempre seja engrandecido, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade. Tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, com a tua benção será para sempre bendita a casa de teu servo.